Namastê! Bem-vindo ao maravilhoso mundo do autoconhecimento. Então, como é que o Diotes enxerga a questão da carreira de uma pessoa? A partir principalmente das casas 9 e 10. O que isso significa? Bom, a casa 10, nesse gráfico que eu te mandei aí, é mais fácil de observar lá naquela última imagem que eu te mandei. A casa 10, a casa que tem um númerozinho 10 marcado em cima, é a casa 10 nesse gráfico natal, ok? Ela tá, se você olhar para o gráfico, ela tá à direita, e no teu caso tem ali escrito Marte e Mercúrio, tem um símbolozinho de 1 nele, que esse representa Áries, ok? Então, no mapa de todo mundo, a casa 10 fica aí nesse formato do norte da Índia. A casa 9 é a casa de baixo, onde tem, no teu caso, o signo de peixes, o signo 12 ali. Ok? Bom, lá no Sabedoria Celestina, os primeiros vídeos eu falo sobre Dharma, Artha, Kama e Moksha. Em termos de escolha da carreira, a gente na cultura ocidental entende que a gente deve fazer alguma coisa que a gente gosta. No Jyotish não necessariamente é assim. Dharma é aquilo que te dá sustentação e te dá verdade interna. Ok? É a tua vocação. Artha é aquilo que te traz recursos materiais que são significativos para o seu desenvolvimento espiritual, mas não para a tua felicidade, necessariamente. Quando se consegue fazer com que a gente tenha uma profissão onde Dharma e Artha estão juntos, aí isso converge para a nossa perspectiva social de que a profissão tem que ser alguma coisa que você gosta, tá? Mas no Jyotish, desde cara, isso não é assim, certo? Necessariamente, em alguns casos acaba até sendo, ok? Então esse conceito é muito importante porque, em um certo sentido, a casa 9 expressa muito quais são os nossos ideais mais elevados. Para onde assim a gente sente que a nossa vida, se seguir, no final da vida, você vai sentir que ela valeu a pena, ok? É um processo que às vezes você passa 60 anos, 90 anos fazendo aquilo, para no final você falar, valeu a pena, ok? Então esse é um pouco diferente da nossa perspectiva de vocação, que você vai para a faculdade realizar a sua vocação de ser arquiteto, tá? Esse tipo de vocação está mais na casa 5, em um certo sentido, do que na casa 9, tá? Então, a relação de Dharma no Jyotish é assim, quais são as suas aspirações fundamentais existenciais, ok? Lá no Sabedoria Celestina eu acho que o 1, eu estou falando de Dharma, aí eu falo que tem a casa 1, a casa 5 e a casa 9, que formam esse triângulo de Dharma, tá? A casa 1 traz os valores que são fundamentais para a tua vida. O que você acredita, assim, no geral? Como é que deve ser a vida? Como é que deve ser a sociedade? Como é que deve ser as coisas, tá? Quais são as suas verdades? O que aquilo para você é verdadeiro? Tá? O que dessa verdade te traz sustentação para você encarar a vida? A casa 5 te traz verdades relacionadas ao mundo mais pragmático. Ao mundo do tipo assim, eu acredito que as pessoas têm que trabalhar dessa forma, eu acredito que os partidos políticos devem ser dessa forma, eu acredito que quando eu vou no médico isso tem que ser dessa forma, eu acredito que a relação entre paciente e não sei o que deve ser dessa forma, eu acredito que a operadora de telefone deve funcionar dessa forma. Entendeu mais ou menos qual é a ideia da coisa? É a tua vida assim, adulta, com os teus valores adultos, certo? Do que é certo e do que é errado. A casa 9 é a casa de inspiração existencial. O que para a minha vida é fundamental para que ela possa ter a sensação de que ela está progredindo espiritualmente. Ok? Em um certo sentido, felicidade mora dentro do Dharma. Felicidade aqui no sentido de realização existencial. Tá? A pessoa pode ser um milionário, bilionário, trilionário em Beverly Hills, etc. e tal, e se sentir sem sentido interno, apenas tendo muito dinheiro, ok? Bom, a casa 10
ela é, em termos de conversa de carreira, aquilo que tem mais chance de a gente conseguir ter um trabalho onde a gente consegue se sustentar materialmente bem. Ok? Então, assim, se a princípio uma pessoa vai ser bem sucedida no sentido material da coisa, sendo advogado, sendo médico, sendo gari, sendo astronauta, isso é visualizado prioritariamente pela casa 10. Porque ali é o lugar onde o sol está no meio-dia. É o lugar onde todas as pessoas, a princípio, energeticamente estão favoráveis a você realizar aquela ação. Se você gosta daquilo ou não, relativamente pouco importa em termos, no sentido de que as coisas ali faz pouco esforço e o resultado é muito grande. Socialmente, em termos de ter uma casa, ter um emprego, etc. e tal, mas não exatamente ter sentido existencial. Certo? A casa 10 é a casa de dar sustentação material para o Dharma. Entendeu a diferença? Então, assim, dentro da perspectiva do Jyotish, se você trabalha muito bem como escrivã num cartório, e a princípio aquilo não tem a menor importância para você, mas todo mundo acha o seu trabalho excelente. Isso dá o dinheiro suficiente para você sair dali e ter a tua vida espiritual organizada, isso no Jyotish não é um problema. Ok? Então a busca da felicidade no emprego dos sonhos, na perspectiva do Jyotish, pode ser às vezes dármico, nesse sentido de você estar trabalhando pelas suas verdades ou não, e às vezes pode não ser, no sentido de que aquilo pode ser uma coisa material, ok? Certo? Então as coisas mais espiritualistas, elas estão dentro das casas de Dharma e de Moksha, que são outras casas lá, se você depois quiser assistir Sabedoria Celestina 4, que eu estou falando sobre isso. As coisas mais materialistas estão dentro das casas de Artha e Kama. Ok? Bom, então, qual é o nosso, digamos assim, problema teórico aqui? É que na nossa cultura ocidental, Dharma e Artha estão sobrepostos. E essa não distinção gera uma angústia. A pessoa sente que ela muitas vezes tem que seguir o Dharma dela dentro do Artha e aquilo não encaixa. Ou está difícil de encaixar. Muitas vezes ela vê dentro do Artha que não tem Dharma e ela acha isso, em um certo sentido, um fracasso. E algumas poucas vezes o Dharma e o Artha, digamos assim, facilmente estão conciliáveis. Tá? Então, isso é importante para a pessoa ter duas informações relevantes. Uma, coisas materiais não vão necessariamente trazer uma relação, uma sensação de preenchimento existencial. Preenchimento existencial está no Dharma e não no Artha, mas o Artha em algum sentido pode ser conciliável com o Artha, isso já está claro, né? Então, em termos de outros, assim, qual é a minha carreira certa? Namastê? Eu devo avisar desde o início que não necessariamente é uma carreira onde o Dharma facilmente vai estar lá dentro. Tá? Mas saber do teu Dharma bem e saber do teu Artha bem, muitas vezes ajuda você a trabalhar o teu Artha para poder desenvolver o teu Dharma. Tá? Então a perspectiva é assim, olha, se der sorte, em termos, você foi premiado com a ideia de que Dharma e Artha no teu arranjo estão sincrônicos, tá? Estão convergentes. Se você não for uma exceção, se você for a regra, isso vai estar divergente, ou não necessariamente convergente, tá? Bom, então a ideia da gente é que é sempre possível desvelar o seu Dharma para que a tua vida tenha sentido. E que isso pare de ter uma angústia existencial de que o teu trabalho não está te dando realização, felicidade ou qualquer coisa assim. Certo? Muitas vezes, a gente na nossa vida material tem que cumprir um papel para que a nossa sustentação espiritual possa se desenvolver. Ok? Às vezes, o jardim começa num terreno baldio e árido. E você tem que trabalhar esse terreno para que você consiga plantar alguma coisa e dali florescer algo. Ok? E o florescer está dentro de Dharma e de Moksha, dentro da perspectiva do Jyotish. Ok? Agora,
não basta só você seguir o teu Dharma para que necessariamente o teu Artha seja voluptuoso. Você pode, muitas vezes, uma pessoa fala assim, eu vou seguir só o meu Dharma e vou virar um monge ou qualquer coisa assim e não vou ligar para o Artha. Nem todo mundo consegue fazer isso, tá? E isso também fazer não é errado. Mas isso envolve um desgaste grande que a pessoa tem que ter, psique elaborada, assim, programada o suficiente naquele sentido para que ela possa fazer isso com força, com perseverança, com capacidade de permanecer ali. Ok? Bom, então, as casas de Artha, relacionadas assim, como é que a minha vida material vai meio que funcionar, vão estar principalmente relacionadas à casa 10, que é essa casa que no teu caso está o signo de Áries, a casa 2 e a casa 6. A casa 2 traz muito aquilo que você traz de sustentação material da tua família, dos teus pais, do como você eventualmente, assim, antes de poder trabalhar por si mesmo, quais são as estruturas que te sustentaram até aqui, ok? A casa 10 é assim, você por você mesmo. Você trabalhando, você na faculdade, você no teu primeiro emprego, 13º emprego, qualquer coisa que seja, tá? E a casa 6, ela representa, em um certo sentido, o que você vai deixar de legado para o mundo, nesse sentido material. Não é no sentido de, assim, ideais, etc e tal. Isso pode até acontecer, mas não é exatamente isso que eu estou falando. É do tipo, você foi decana da faculdade do não sei o que, e no período que você foi decana lá, aquilo dali se organizou e teve uma biblioteca lá que tem teu nome. Entendeu? Mas a casa 6, ela também ao mesmo tempo representa muitos atritos que você vai ter nesse processo, ok? Mas isso é um outro aspecto dessa casa, e não um aspecto assim do futuro em relação ao Artha. Então, de uma maneira simples, a casa 1 e 10 representam muito mais o presente. A casa 2 e 5 representam muito mais o passado. E a casa 6 e 9 representam muito mais o futuro. Ok? Tá? Então, quando a gente for ver agora o que isso significa para a tua vida, a gente vai sempre considerar que Dharma e Artha, a princípio, podem estar separados. E não que a gente necessariamente tem que encontrar a profissão que você vai estar, digamos assim, se sentindo realizada espiritualmente, internamente, e também o lugar onde você vai estar ganhando muito dinheiro com isso. Muito dinheiro, eu não estou falando 1 bilhão, 100 mil, 500 mil, 10 mil. Eu estou falando daquela quantidade que para você é significativa para o teu projeto de vida. Certo? Se para o teu projeto de vida for ter uma casinha na Marambaia ou uma mansão em Mônaco, isso é o que vai ser significativo para você. Não é uma perspectiva externa dizendo assim, você tem que ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil ou coisa assim por mês. A Artha tem o conceito de material que é significativo para você. E não assim simplesmente, às vezes você tem dinheiro demais, herança demais e dor de cabeça demais. Entende? Aquela quantidade de dinheiro ótimo que dá para você fazer a tua vida espiritual florescer sem que ela fique pesada demais por recursos materiais em excesso. Que você não consegue manejar de uma maneira proveitosa, mas a ideia é que assim, Artha demais também é um problema, Artha de menos também é um problema, ok? A função de Artha é sustentar Dharma, ok até aqui? Então agora a gente vai se aprofundar no teu mapa, ok? Namastê! Não sou eu quem me navega é o mar.